Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. O Bovespa iniciou abril em queda, né? Uma queda, a gente bateu mínima no 100.650, a gente melhorou bem aqui agora nesse final do dia. A queda próxima aí de 0,5%, chegou a cair muito, né? Caiu mais de 1%. E chegamos, né? Na verdade, iniciamos o mês em um ponto extremamente importante, que é essa região entre os 101 e os 100 mil pontos. Que foi o, querendo ou não, né, o último topo rompido ali que abriu caminho para o mercado desse estilingue que a gente viu semana passada até os 103 mil pontos. E a gente vai falar mais sobre isso, né, no gráfico, mas vamos ver o que motivou esse movimento de queda, que lá fora, né, se você for ver, o S&P fechou praticamente estável, né, tá ali na luta no 4.150, que foi praticamente a máxima do ano, então a gente está num cenário bem diferente do mercado norte-americano. O mercado americano indo para a máxima do ano e a gente nas mínimas do ano. Né? E o que pesou por aqui? Né? Domingo, foi domingo? Domingo, a OPEP, a OPEP+, né, que são os membros da OPEP, do cartel, mais a Rússia, né? A Rússia já tinha reduzido em 500 mil barris dia a sua produção. A OPEP colocou mais um pouquinho, mas praticamente uns 600 e pouco, e chegamos, né, à marca aí de 1,6 milhão de barris por dia de corte da produção. Isso é bastante, né? Não é pouco, não é bastante, levando em conta toda a escassez que a gente tem no quesito de petróleo, né? E isso fez o petróleo subir 6%, e as projeções dos analistas apontam para um retorno rápido para a faixa do 95. Né? A gente fechou justamente no 85, então mais 10 doletas aí de projeção de valorização. E faz todo sentido sim. Né? A abertura da economia chinesa, os Estados Unidos não está com tantos estoques assim, faz sentido. E o que isso significa, basicamente, para a economia? Né? Para as empresas do setor, né? Petrobras na máxima, PetroRio, as empresas comemoram, mas em sentido economia, o que isso implica? Maior expectativa de inflação. Né? A gente está falando dos combustíveis. Combustíveis são os itens mais voláteis aí nos índices de inflação, por isso que existe, até por conta disso e dos itens de transporte, existe um núcleo de inflação. Mas querendo ou não, sendo voláteis ou não, eles influenciam diretamente em toda a cadeia de produção, que é o transporte, né? Custo de cadeia de transporte. Então, isso gera um aumento de expectativa de inflação. Lá fora a gente viu isso no comportamento da curva, apesar do mercado norte-americano ter fechado meio que uma ligeira alta, né? Muito por conta do petróleo, né? As empresas lá, tem bastante empresas do setor, foram um destaque de alta. Se você tirar isso, as empresas do setor doméstico por lá também sofreram. E aqui a gente viu também essa expectativa de aumento de inflação batendo nas empresas do setor doméstico, por conta, basicamente, que a curva de juros vinha numa descendente e parou. Né? E parou por quê? Porque além dessa expectativa da forte alta do petróleo, que isso deve afetar ao longo do mês as expectativas de inflação, a gente já viu um resquício de aumento de inflação no focus dessa segunda-feira. Teve um aumento da expectativa de inflação do IPCA para esse ano de 5,93 para 5,96. Tá? Teve algumas medidas do governo, né, que influenciaram nisso. E levando em conta essa questão do petróleo, a gente pode, pela primeira vez no ano, aí, ir para acima desses 6%. Eu acho que a gente vai chegar acima desses 6%. Então, aquela expectativa, né, de corte de juros para o final do ano, segundo semestre, né, existe ainda? Existe, mas talvez não seja tão acelerado esse processo de corte de juros, não seja tão acelerado como o mercado espera. E isso, querendo ou não, impacta diretamente as empresas que são influenciadas pela taxa Selic. Basicamente, né, o setor doméstico, em especial varejo e construção. Tá? Então, isso ajuda a explicar a queda do Ibovespa. Lembrando também, primeiro dia do mês, sempre tem as carteiras recomendadas, né? Eu não vi ainda, estou até curioso para ver, deve ter tido diversas trocas, né? A gente viu diversas empresas do setor doméstico que eram figuras carimbadas nas carteiras,
em forte queda. Vou dar uma olhada nisso depois, tá? Em falar em carteira, hoje saiu a primeira prévia da nova carteira do Ibovespa, né, que começa dia 2 de maio. E uma novidade, assim, eu tinha visto isso, mas não acreditara. E aí entrou IRB, voltou IRB na carteira. Ainda é a primeira prévia, né? São 3 prévias e sai dia 2. Mas não muda muita coisa, né? Entrou IRB e foram excluídos Banco Pan e Eco-Rodovias, né? Que, assim, é um fator importante de infraestrutura, enfim. E não sei, né? Eu entendo que são uns parâmetros de liquidez, essas coisas, mas e Eco-Rodovias, a gente já não tem quase nada de infraestrutura. Retira ainda. Mas, enfim, tá? Além disso, né, essa questão da inflação foi o que pegou o nosso mercado. A gente sempre está de olho no tal do arcabouço fiscal. Essa semana, inclusive, de agenda econômica, essa semana o grande dia vai ser sexta-feira, que vai ter relatório de emprego, só que não vai ter pregão. Não vai ter pregão no mundo inteiro, que é sexta-feira santa, né? E vai ter payroll na sexta-feira. Então a gente vai acompanhar esse reflexo na segunda. Na segunda aqui e nos Estados Unidos, porque segunda-feira também é feriado na Europa, né? Manutenção desse mais católico e tal, então, essas coisas. Então, vai ser uma semana interessante de ver, né? Seria interessante ver a reação do mercado com relação ao relatório de emprego, a gente vai ver só na segunda. Na quarta-feira tem o ADP, que é a prévia do relatório de emprego 9h15, né? E aí a gente vai ver como é que vai ser essa expectativa em relação ao mercado de trabalho, que é muito importante em termos de inflação, tá? E essa semana, também, por que eu estou dizendo isso? Que vai ter o feriado, tal. Essa semana era esperado o arcabouço fiscal, né? Que, não que ele fosse divulgado, mas que ele fosse para o Congresso, né? E aí, junto também com as medidas de recuperação fiscal que devem ser anunciadas pelo governo, segundo a Haddad, todo esse pacote Congresso, medidas fiscais, deve ir até o dia 15, né? Os rumores apontam que o governo quer arrecadar mais 100 a 150 bi, com benefícios tributários revisados de diversos setores. Eu particularmente, assim, o que eu tenho eu estava até procurando aqui, né, quais são os possíveis setores que serão afetados. Não encontrei uma matéria, um relatório específico sobre isso, né? Mas tenho certeza, né? Não tenho certeza porque eu não fiz essa análise, mas eu tenho uma boa convicção que o setor de tecnologia vai sofrer com isso, né? Então, TOTOS, SINC, essas coisas podem sofrer com isso porque eles têm os benefícios de folha de pagamento, essas coisas, né? Então, acredito que esse é um alvo potencial, é um bom alvo potencial. Aí eu queria entender como é que essa questão do varejo, se vai ter ou não vai ter. Eu acredito que não, né? Porque do jeito que está o setor. Mas indústria deve pegar, né? Com certeza deve pegar. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Mas uma que eu achei interessante é a tributação dos fundos exclusivos, né? Que é o fundo do cara bilionário. Basicamente é isso, né? O cara bilionário não. O cara com alguns milhões ele já tem algum fundo exclusivo aí. Que seriam come-cotas a cada 6 meses. Isso é importante, sim. Bem importante. Beleza? Bom, então vamos lá falar um pouquinho do nosso querido fechamento. Vamos ver? Seguinte. Bom, o que a gente tem aqui? Primeiro, Ibovespa fechando, como eu falei, né? Afastou bem da mínima. Afastou bem da mínima. Nossa mínima aqui. A gente está, justamente, que eu falei aqui, num ponto importante, que foi esse último fundo formado, essa região. Então, por enquanto, reagiu por aqui. Se, por exemplo, amanhã o mercado deixar um candle positivo e esse candle positivo for confirmado, a gente cria a expectativa disso aqui ser um ombro cabeção invertido mesmo, né? E se romper o 105, espaço para voltar para esse 107, 108, onde deve encontrar uma força vendedora absurda, né? Então, vale ficar ligado nisso, né? Vale ficar bastante ligado nisso. Afinal de contas, deixa eu só ajustar aqui, ó. Aí, só pra gente deixar aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, esses pontos aqui. Pronto.
Vale ficar ligado nisso, afinal de contas, é uma figura de reversão bem importante. Tá? Dos papéis de destaque, chama a atenção primeiro B3. O que aconteceu com B3? Mas a queda de juros, né? Hoje a gente teve, né, teoricamente, né, se essa queda de juros ajudaria o setor, né, renda variável e tal. Mas o que aconteceu? Hoje a gente teve um relatório do Bank of America. É do Bank of America? Acho que foi do Bank of America, enfim. De um banco de investimento importante aí. Acho que foi Bank of America, sim. Falando o seguinte, B3, resultado vai ser ruim? Vai. Esse primeiro semestre vai ser ruim? Será, tende a ser, né? Mas tá tão descontado o papel, tão descontado, que nesses níveis aqui eu tô muito mais, né, resumindo o relatório, muito mais propenso a comprar do que vender, né? O relatório não diz em nenhum momento que a empresa está num bom momento operacional, que a empresa... Não fala não tem nada falando sobre... Fala realmente sobre a relação de risco-retorno, em termos de múltiplo, né? E ajustando o múltiplo, enfim. Então, basicamente isso, né? Eu acredito, eu gosto dessa ideia. Também não acho que vai voltar para 16. Eles reduziram o preço-alvo de 18 para 13. Assim, foi assim, uma... Se não tivesse reiterado compra, parecia que era um relatório para vender o papel. Sério, sério mesmo, assim. Mas mostra, né? Eu tenho essa impressão também, tanto pelo lado gráfico, esse fundo é muito importante, e pelo múltiplo também. Eu gosto, né? Eu gosto. Acho interessante pensar nisso. Porque se tiver qualquer melhorazinha, né? Quem sabe? Petrobras, né? Destaque do dia, né? Junto com as empresas do setor de petróleo. Conseguiu, a gente vem falando aqui milhares de vezes, 22,80 seu ponto de compra. Conseguiu fechar o dia acima da média móvel de 21. Então esse viés de baixa, essa tendência de baixa curtíssimo prazo perdeu força. E se rompeu 25, mais uma vez caminho aberto para os R$27. A gente viu o PRIO também subindo bem, até que subiu mais do que isso, mas beleza, tá ótimo, né? Fez um belíssimo gap de alta, marcou fundo no 31,20. Agora, se conseguir romper esses R$33 aqui, foi o gap de baixa, espaço para uma recuperação forte do papel. Gosto muito de pensar, né, em reforçar aqui o papel nessa região dos R$32. Gosto muito do papel. Tá? Vale. A gente teve uma melhora do minério de ferro. O minério de ferro estava caindo 2%, fechou praticamente uma ligeira queda, né? Nada muito relevante. E no final das contas, está segurando esse 80. O ponto o papel está numa tendência de baixa no curtíssimo prazo. Se perdeu 80, e essa tendência aponta isso, eu gosto muito de pensar o papel aqui no 76, 75. Gosto muito. Tá? Dos bancos, Bradesco, para mim não mudou nada, na minha opinião. É acima desse 12,60 para mim é compra. Itaú, né, nessa questão de mudança de tributação, os bancos podem sofrer com isso também, né? Então meio que pegou o setor. E por enquanto, né, graficamente falando, acima dos R$24, o viés de alta de curto prazo segue firme e forte. E a gente está num momento, né, numa congestão no curtíssimo prazo, com fundo aqui e mais um fundo aqui no 24. Se perder, esquece para cá. Segurou por aqui, rompeu os 25, né, fundo, numa região de fundo, quem sabe volta para os R$26, tá? Bom, falando de pé, falando das blue chips, vamos falar um pouquinho dos destaques do dia, né, e os destaques de queda. A gente teve, né, Santos Brasil, a gente teve alguns fatos relevantes em relação à empresa. O papel tem como grande desafio romper esse 9,10, né? Suzano, né, se ganhando vida, eu não vi nada em específico para o papel celulose, tá? Mas mostrando mais uma vez a força do R$41, é um repique dentro de uma tendência de baixa forte, mas chama a atenção porque é um fundo bem importante, né? Agora, do destaque negativo, né? Fertilizantes
Ehringer é porque mudou algumas coisas da OPA, né? Light, que é Light mesmo. Hapvida teve anúncio de uma oferta. Eu não vi o preço em específico, mas se não foi feito o preço, provavelmente o mercado vai amassar muito mais. Mas eu queria chegar aqui. Setor doméstico, né? Lojas Renner caminhando, na verdade, né, para os níveis de 2016, né, caminhando para os níveis de 2016. Engraçado é que uma das coisas que eu imagino dessa questão Então, duas coisas importantes, né? Engraçado não, duas coisas importantes. Uma coisa que eu imagino que essa questão da revisão fiscal deve ter alguma coisa em relação a esses comércios eletrônicos, assim como vai ter, né, das casas de apostas. E eu estou dizendo essas empresas, Shein, essas coisas, Shopee, essas coisas, deve ter alguma coisa de novo imposto. Isso pode ajudar o setor que vem sofrendo muito com isso. Mas lembro também, por isso que eu estou curioso para ver, eu queria ter o contato de algum analista do setor de varejo, para saber se essas empresas podem sofrer com seus benefícios também, né? Então é uma faca aí que o setor vem sofrendo, que o setor pode sofrer, né? Um problema. E Lojas Renner, destaque de queda, voltando aí para a região dos R$15. Setor de frigorífico, né? Sexta-feira o Ministério da Agricultura proibindo, como é que eu posso chamar isso? Né? Aglomeração. Feiras, que eles chamaram de aglomeração, foi muito engraçado. Feiras com aves, né? Por quê? Gripe aviária está no Chile, gripe aviária está na Argentina, já bateu o Uruguai e pode bater o Brasil. Ah, mas o que Marfrig tem a ver com isso? O que Marfrig tem? BRF. Tá? O que JBS tem a ver com isso? Não muito, mas o setor, cara. E a IBIF tem bastante, né? Minerva. Mas o setor está sofrendo muito. E aqui, no caso de Marfrig, né? Destaque de queda também, BRF pode ser afetada por conta disso. Tá bom? E é isso, né? Eu quero trazer um destaque que é Hypera, né? Sofrendo essa semana inteira, esses últimos dias, reajuste do salário, reajuste dos remédios abaixo da inflação, então acabou pegando isso a empresa, né? E aqui é um ponto importante. Outro setor que também preciso dar uma olhada no quesito de incentivos fiscais, né? E aqui, graficamente falando, para quem gosta do papel, e eu gosto muito de Hypera, aqui é um ponto que eu particularmente estou muito atento, essa região dos R$36. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Grande abraço e até amanhã.